Boa tarde, comunidade da TV 247. Boa tarde, comunidade do... gente, é Leonardo Atus que entrevista o Rui Costa Pimenta, mas hoje serei eu que estarei aqui. Então, André Atus entrevistando o Rui Costa Pimenta, mas de qualquer maneira eu dou boa tarde aqui para toda a comunidade que está sempre aqui, às sextas-feiras, às 13 horas. Peço desde já para continuar com a nossa programação. Peço também para, se possível, assinar brasil247.com/apoio ou pix@brasil247.com.br, acessar o site do brasil247.com e ficar conosco até o final da nossa programação. Eu vou dar aqui boa tarde para você, Rui Costa Pimenta, seja bem-vindo. Lembrando, Rui, que daqui a pouquinho eu vou passar... Isso, Ralf, a substituta, exatamente, substituta entrevista Rui Costa Pimenta, tá massa. Depois, Rui, eu vou trazer, antes da nossa pauta, um vídeo que é importante, que é um direito de resposta, que a TV 247, o site do Brasil 247 teve no canal ICL por conta daquela fala em que o Demore faz acusações absurdas com relação ao Brasil 247, mas seja bem-vindo, boa tarde, como vai? Obrigado, boa tarde, como é que você está? Estamos bem, olha, eu vou começar então por aqui, para a gente trazer e fechar uma pauta que eu acho que é importante e que ficou ali algumas questões. Então, vamos trazer o vídeo, depois a gente comenta e aí nós, efetivamente, vamos para a nossa pauta. Então, deixa eu só compartilhar aqui, que é bem importante. Vamos trazer aqui. Só. O ICL agora abre espaço para o direito de resposta solicitado por Leonardo Atus, editor do site Brasil 247, da TV 247, após um comentário do jornalista Leandro Demore ontem aqui no N1, eu vou ler para vocês. O Brasil 247 é um dos 175 veículos de comunicação do Brasil que fazem parte do programa Google Destaques. Este programa foi criado há mais de 3 anos com a finalidade de incentivar a produção jornalística e o contrato deixa claro que todos os veículos têm total liberdade jornalística para defender suas posições. Entre estes veículos existem aqueles que defendem o PL 2630 e outros que adotam uma postura crítica, o que faz parte da liberdade de expressão. Portanto, é totalmente descabida a acusação feita pelo jornalista Leandro Demore de que o Brasil 247 receberia dinheiro para ser contra o PL 2630. A editora 247, responsável pelo Brasil 247, já está tomando as providências judiciais cabíveis. O Brasil 247 ratifica a rigidez e independência em sua atuação e seu compromisso inegociável com a ética e com a democracia brasileira. São 10h23. Muito bem, Rui, passo para você, porque ontem realmente a gente teve aqui um momento bem desagradável, né? É contigo. Eu vi essa acusação, é descabida mesmo, como diz a resposta do 247, e me chama a atenção que vem crescendo aí entre jornalistas ditos de esquerda, que são ligados aí a política em geral identitária, as ONGs, uma atitude hostil contra o PT. Né? Pode não haver relação nenhuma, mas eu vi aí, por exemplo, o caso do Leandro Mascaro, muito mais grave do que esse, né, do 247. Eu achei totalmente absurdo, mas é um ataque de um jornal que tem essa linha editorial, né, inclusive ligado a grandes empresas internacionais, contra um militante, digamos assim, um intelectual brasileiro que se apresenta como marxista e procura defender o ponto de vista do marxismo como ele entende. Né? Eu vi também outros órgãos de esquerda também atacando, né, o governo Lula. Eu tenho a impressão de que está em marcha aí uma operação contra o governo do PT. O 247 é um órgão que é facilmente identificável como sendo petista, né? Embora ele não se declare como tal, né? Ele se apresenta como
apoiando, né, a política do governo Lula. E tem sido alvo de vários ataques. Esse não é o primeiro ataque, não. Lógico, né? O 247 será provavelmente o principal órgão do campo, digamos assim, né, amplamente concebido, grosso modo, petista. Eu acho que eu não vejo. É muito gratuito o ataque para que não tenha nada mais por detrás, né? Nós temos que ficar atentos aí, porque nós todos sabemos que o imperialismo, né, ele organiza essas operações de derrubada de governos, etc. e tal. Isso aí veio à tona, inclusive, no caso da USAID e tudo mais, né? Eu acho que tem que ficar bem, bem atento a todo tipo de movimentação. Eu não tenho, logicamente, nenhuma evidência de relação entre os casos, né? Eu estou fazendo uma análise mais política geral. Eu acho que está crescendo isso, né? E é preocupante, né, quando você vê que há 2 anos da eleição, não é, você tem uma instabilidade, mais uma vez, entre a esquerda, né, e que, obviamente, vai atingir positivamente a direita, né, uma direita que quer ali, de alguma maneira, ocupar um espaço com relação à extrema-direita, enfim, é realmente bem complicado. E a extrema-direita que, nesse momento, usa isso de uma maneira muito maior, né? Eu acho que é só uma coisinha. Eu acho que o problema não é tanto a extrema-direita usar, né? Não acho que o alvo aí é instigar a extrema-direita. Eu acho que o alvo é desacreditar diante de um setor da esquerda, né? Esse que é o alvo. Nós vimos, pontual, né? nós vimos isso no golpe de 2016, né? Uma esquerda que, não vou dizer que todo mundo estava aí, como é que se diz? No bolso do imperialismo, embora eu acredite que uma parte estivesse no bolso do imperialismo. Mas atuou como uma ferramenta do imperialismo para derrubar o governo da Dilma Rousseff, uma operação antidemocrática que favoreceu quem? A extrema-direita, no final das contas, né? A gente precisa prestar muita atenção. Uma coisa é você ser crítico do PT, mas um crítico honesto, franco, declarado, né? Com críticas que são fundamentadas, um debate político que é necessário fazer. Outra coisa é uma acusação como essa, né? Ele praticamente acusou o Leonardo Atush de estar vendido aí para... Não, praticamente não. Ele acusou o Leonardo Atush de estar vendido para o Google, uma empresa estrangeira, não? Eu achei um ataque... E é um ataque baseado no quê? Em nada, né? Aí você vê que é realmente para atacar a imagem, né? E isso que é o problema, né? Porque você não tem elementos, mas esse tipo de ataque traz consequências. Mas vamos seguir aqui a nossa programação, porque a gente tem uma pauta importante e Trump continua, né? Ele está ali, né? No ápice de todas as determinações absurdas. Mas vamos começar pelas tarifas de Trump. Ontem ele veio com várias, né? Com algumas, trouxe novas tarifas e para nós, etanol brasileiro. Vamos fazer um pouquinho dessa análise para a gente. Como é que você vê esse ataque direto ao etanol etanol e também os produtos que estão relacionados de alguma maneira, não é, ao etanol? É contigo. Ele aumentou a tarifa para o etanol agora, né? E aço e alumínio, né? Não em primeiro lugar, é preciso deixar claro o seguinte: não é que ele esteja preocupado em atacar o Brasil, no caso, né? A preocupação do Trump é uma preocupação econômica, o protecionismo do mercado interno norte-americano. Isso aí é uma antiga política dele. Ele já havia dito que ele queria a reindustrialização dos Estados Unidos, né? Então, ele mesmo declarou, falou que as empresas têm que produzir aço nos Estados Unidos. É uma política protecionista de um país imperialista, no caso, né? Que a gente não pode confundir com a política protecionista de um país
capitalista atrasado como o Brasil, por exemplo, né? No caso do Brasil, é uma defesa contra o imperialismo. No caso de um país como os Estados Unidos, é uma defesa do mercado para as empresas imperialistas, né? Agora, logicamente que isso vai trazer consequências para o Brasil, porque o Brasil ele está vivendo, né? Ele sempre viveu, em grande medida, da exportação, né? O Brasil é um país que nasceu como país exportador. Quando os portugueses aqui, pela primeira vez, implantaram, né, a indústria do açúcar, o Brasil se transformou num país exportador e é até hoje, né? Em si não é problema isso, né? O grande problema é o que você exporta, né? O Brasil, durante um longo período, aumentou sua indústria de exportação e exportava produtos manufaturados, né? No último período, depois do governo FHC, depois do desastre econômico neoliberal, o Brasil foi se transformando num exportador de matéria-primas semi-manufaturados, né? Aço, por exemplo, é um semi-manufaturado que é utilizado para a produção de outro tipo de máquina, né? Máquina, construção civil, o que seja. Então, isso aí vai doer na economia brasileira porque ela está organizada dessa maneira, né? O que eu acho, no entanto, é o seguinte, né? Que essa ação do Trump não é casual, né? Não é uma loucura do Trump. É uma coisa que ela está indicando o esgotamento da política de globalização. A política de globalização é assim, você produz num lugar e exporta, né? As empresas compram o que for mais barato, não pode ter nenhum tipo de protecionismo. O protecionismo dos países, principalmente dos países mais fracos, foi totalmente derrubado, né? Os Estados Unidos nunca derrubou completamente o seu protecionismo. Então, é uma política que levou o Brasil à destruição da sua indústria, né? Essa política da globalização econômica. Se isso a tendência que isso se reverta é muito grande, né? Eu acho que o governo brasileiro precisaria pensar numa política que corresponde a essa perspectiva, né? Quer dizer, retomar a produção industrial, colocar também ele começar a pensar em barreiras protecionistas da indústria nacional e assim por diante, né? O Brasil tem um mercado interno grande. Esse mercado interno é ocupado por muitas empresas internacionais. Poderia ser ocupado por empresas nacionais, né? Eu acho que não é tanto denunciar o Trump, porque se a gente simplesmente denunciar o Trump, então nós estamos dizendo que a gente é a favor da abertura total dos portos, entendeu? Que é a política de globalização. Eu, por exemplo, não sou favorável a essa política. Então, é uma coisa mais complexa do que simplesmente o Trump aumentou as tarifas, prejudicou o Brasil. É fato, mas não é só isso. A coisa vai muito mais longe. Agora, ele também declarou ontem, né, que fez uma declaração de que a partir também dessas tarifas, ele consegue acabar com os BRICS, né? Então ele ameaça também, de uma certa maneira, os BRICS. Como é que você vê isso dentro dessa relação geopolítica? Porque, por um lado, tem esse protecionismo, sim. Ele tem aquele ideário, né, de Reagan, do Make America Great Again, que é o que ele conversa com esse eleitorado também. Mas, por outro lado, tem essas relações ali de ter que lidar com os fatos políticos, porque também tem acordos comerciais, né, Rui? Como é que vão lidar? Eu fico pensando, os acordos comerciais vão acabar. Por outro lado, como é que ele vai lidar? A OMC vai ter muito trabalho pela frente, né? É isso que eu fico pensando, né? Você chega ali, muda toda a regra do jogo, né? Com relação aos BRICS, eu acho que o que ele tem em mente é a China. Porque dos países dos BRICS, a China é o grande exportador. E uma parte importante dessa exportação é para os Estados Unidos. Eu acho que ele tem
quando ele fala BRICS, ele está falando da China, porque a Rússia não vai mudar nada. Ele pode impor a tarifa que ele quiser, que não vai acontecer nada. O Irã não vai acontecer nada. Tá? O Brasil vai sofrer, mas também não é o fim do mundo, e etc. O que pode acontecer é que alguns países que estão entrando nos BRICS, se eles forem taxados, eles saem dos BRICS. Pode acontecer. Países mais secundários, né? Não os países fundamentais. Eu acho que não tem muito sentido assim para os BRICS. Os BRICS fazem acordo comercial entre eles. Da mesma maneira que você vende um produto, tudo bem, o mercado norte-americano é muito grande. Mas da mesma maneira que você vende um produto para os Estados Unidos, você vende para outros países. Né? E as tarifas protecionistas vão levar muitos países a querer, né, se voltar para os países. Por exemplo, o Brasil. Com essas tarifas, vai ter que vender aço por outro lado, né? Vai ter que procurar, ou vai ter que diversificar a indústria siderúrgica para vender por outro lado. Não é tão simples assim como ele fala, né? O Trump ele é muito dado a declarações bombásticas, né? A gente tem que entender o seguinte, que ele na verdade, a política dele é o seguinte, ele coloca aí um problema assim meio explosivo para conseguir uma negociação um pouco mais embaixo, né? Você vê que ele falou que ia ocupar o canal do Panamá, né? Sim. E o que ele fez? Ele fez uma negociação para o canal do Panamá, o Panamá, né? Cortar alguns benefícios que a China estava tendo no canal. Só isso. Não ocupou o Panamá. Uhum. Jogou essa bomba, né? Mas o objetivo dele era bem menor do que isso. Exatamente, inclusive ele mesmo disse que pretende, né, e apoia a Rússia voltar para o G7, quer dizer, ele sabe muito bem quem ele quer atacar, e no caso realmente é a China, não é? Agora é interessante, Rui, porque ele dá um recado ali à Europa também por conta da questão da Ucrânia, né, por conta da OTAN. E como é que você vê essa diminuição? Porque ele fala em diminuir o investimento militar. Você acha que isso está ligado a essa nova perspectiva geopolítica no que diz respeito à perspectiva bélica, né, dos Estados Unidos? A política do Trump é uma política antiglobalista, né? Por exemplo, um dos fatores aí da política globalista é o enorme déficit público norte-americano, que é sideral. Eu nem lembro quais são os números, mas é uma coisa muito fora do comum. Ele está procurando reduzir esse déficit público. Bom, para reduzir o déficit público, o ponto central são os gastos. Está dando uma microfonia. Estava dando uma microfonia. Acho que pode falar. Vamos ver se melhorou. Melhorou? Melhorou. Então, o problema são os gastos militares, né? Primeiro ele falou, tem que acabar com essas guerras eternas. Quer dizer, para diminuir o déficit, você não pode ficar financiando guerra, né? Iraque, Síria, Palestina, Ucrânia e tal. É um gasto que ele não quer fazer esse gasto, né? Ele quer diminuir o déficit público norte-americano. E, logicamente, que a diminuição do tamanho do gasto militar geral ele propôs diminuir pela metade o gasto do Pentágono. É uma coisa extraordinariamente grande, né? Sem diminuir o gasto militar, não há como diminuir o déficit norte-americano. Não tem jeito, porque o gasto militar é uma parte substancial desse déficit. Né? Então, a política do Trump, nesse sentido, ela é uma política... Eu diria que ela é mais um sintoma do que qualquer outra coisa. Sintoma de que a política de globalização se exauriu, se esgotou. Né? Então, aparece uma pessoa que fala, vamos dar marcha ré nesse processo de globalização. Vamos dar marcha ré
no gasto militar, vamos dar marcha ré nisso, naquilo, naquele outro. Ele está expressando, ao falar isso, o interesse de uma burguesia que atua dentro dos Estados Unidos. Uma coisa que nós temos que entender bem é o seguinte: num país, todo país é assim, mas num país como os Estados Unidos, você tem uma burguesia cujos interesses são, sobretudo, internacionais. E tem uma burguesia cujos interesses são, sobretudo, nacionais. O Trump, por exemplo, é um empresário da construção civil. Ele pode fazer uma obra em qualquer país do mundo, ninguém proíbe. Mas a base fundamental desse setor é o mercado interno norte-americano. Né? Aí você tem a indústria leve, uma boa parte da indústria leve atua no mercado interno. Né? Eletrodomésticos, etc, etc, etc. Então, ele está representando o interesse dessa gente que está indo à falência, que está sufocada pela política globalista. Né? A promessa da política globalista e neoliberal era de que a liberação dos mercados iria provocar uma onda de desenvolvimento mundial. Né? É uma tese quase religiosa desses economistas tipo von Mises, Hayek, né? Esses malucos, o Friedman, Milton Friedman, que são os malucos da economia. Né? Eles acreditam no poder milagroso do capitalismo. Segundo eles, se você deixar o capitalismo solto, sem entraves, vai ter crescimento da riqueza. É uma bobagem. E humaniza, né? O mais engraçado é isso, não é um capitalismo que vai humanizar por si só, né? Exatamente. Vai produzir um milagre. Na verdade, o que acontece é que o capitalismo liberal que produziu o mundo que nós vivemos hoje, esse caos. Né? No seu desenvolvimento, né? Ele nunca foi tão liberal assim como eles querem apresentar, mas quando ele era liberal, século XIX principalmente, ele criou o mundo tal como ele é hoje. Isso é o resultado do capitalismo neoliberal. Marx falava, né? A livre concorrência cria o monopólio. E o crescimento capitalista cria a crise capitalista. Né? O capitalismo é um sistema que encontra o seu limite em si mesmo. Ele não consegue se expandir indefinidamente. Não existe isso. Então, a situação que nós temos hoje é uma resposta, né, do capital internacional à crise a partir de 1974, o esgotamento do breve período de crescimento capitalista após a Segunda Guerra Mundial. E ela chegou num ponto tão crítico que ela, como é que se diz, rompeu a unidade interna da burguesia norte-americana. Porque até algumas décadas, a burguesia interna e a burguesia externa estavam unidas, porque a política internacional, né, trazia uma riqueza maior para dentro dos Estados Unidos. E todo mundo se beneficiava. Né? Agora, com a exportação de empresas, né, as empresas que foram para essas plataformas de exportação para o México, as maquiladoras mexicanas, que foram para a China, que foram para a Índia, que foram para Taiwan, sei lá para onde foram, os empregos desapareceram, o mercado interno norte-americano começou a sofrer. Né? É produto da crise. Para conseguir um rendimento maior do seu investimento, o capital imperialista internacional ele teve que sacrificar um pouco o país. Um pouco não, até muito. Tanto que os Estados Unidos hoje tem uma população na miséria de 50 milhões de pessoas. É contra isso que o Trump está reagindo. Não porque ele acha que tem que defender o pessoal que está na miséria. É que esse pessoal na miséria afeta o interesse da classe que ele representa. Então, nós temos um embate aí. Né? Esse embate tem que ser entendido em termos econômicos, fundamentalmente, e não em termos ideológicos. O Trump é um reacionário? É um contra-revolucionário, um direitista? É. Mas a essência do problema não é tanto essa. A essência do problema é o conflito, essa ruptura interna da burguesia norte-americana.
a burguesia imperialista e a burguesia que atua no mercado nacional. A burguesia que atua no mercado nacional, isso é muito fácil de ver, ela procura aliciar as classes médias norte-americanas e procura aliciar a classe operária norte-americana. Porque o que unifica todos esses três setores é a defesa do mercado interno. A classe operária, se o mercado interno, a protecionismo, por exemplo, é uma política que um sindicato com uma orientação mais ou menos patronal poderia adotar. Vamos proibir porque vai gerar emprego dentro dos Estados Unidos. Eu imagino que muita gente no sindicato metalúrgico norte-americano olha para isso e fala assim, isso aí é bom porque vai gerar mais emprego nos Estados Unidos. Eu não acho que ele vai conseguir solucionar porque não se trata de um problema de orientação política. É uma realidade do capital o que está acontecendo, né? Tudo bem, você pode dar soluções diferenciadas, mas o fato é que o capitalismo ele criou essa situação. Eu acho que o Trump, o que ele vai fazer é aprofundar de uma maneira muito grande a crise do imperialismo. Eu também acho, com certeza. Né? Vide o que resta, por exemplo, para a União Europeia, não é, Rui? A situação da Europa é complicadíssima, não é? Não tá fácil. E ainda vai sobrar uma conta ali para eles, que é essa conta da OTAN. Eu vou trazer para você uma questão, alguns comentários aqui do nosso pessoal. O Rômulo Galo, boa tarde, agradecendo seu superchat. Ele, Rui, país aplicar tarifa é política nacionalista? É uma política nacionalista. É a defesa do mercado interno, uma típica política nacionalista. Só que acontece o seguinte, né? Num país como o Brasil, não teria dúvida nenhuma. É uma política nacionalista. Num país como os Estados Unidos, o interesse da burguesia norte-americana, como eu falei, está dividido. Né? A burguesia que é globalista, digamos assim, ela não vai aplicar essas tarifas porque ela também vai receber isso de volta. Né? Vai dificultar a vida dela. A política dela é o chamado livre mercado, né? Que é um livre mercado entre aspas, não é um livre mercado. Sinto muito, não posso. Real, não é verdadeiro. Perfeito. Então, e mais uma questão aqui. Primeiro, a vovó de Aparaponga falou: Trump não vai defender a Palestina, não ia defender a Palestina, agradecendo também seu comentário. O Mauro Sou falou: Rui tem razão. Dívida pública americana, 36 trilhões de dólares, serviço da dívida 12 tri, déficit de 711 bi. E o Severino Silva, Rui, pediu para você, ele comentou o seguinte, deixa eu tirar aqui, que ele não viu ainda nenhum tipo de comentário com relação a comentar o caso da Ambipar. Se você pretende comentar. Não apareceu nos... Eu fiz um comentário nas redes sociais. Eu estou totalmente contra esse acordo. O PCO é contra. Tudo bem, não é que algumas pessoas falaram que ele entregou para o capital estrangeiro. Não, é um exagero, né? Mas ele entregou a gestão, o governo Lula, o Ministério do Índio aí, entregou a gestão dessas terras para uma empresa multinacional. Não é normal. É uma coisa que atenta contra os interesses nacionais, contra a soberania nacional. A gente sabe que grandes empresas, elas não são inocentes. Elas são, em geral, malignas. Toda hora você ouve, né, algum crime monstruoso de grandes empresas. Toda hora. Eles não pensam no interesse da população e do país, eles só pensam no interesse deles. E eles são capazes de qualquer coisa. Entregar, né, todo um aspecto da administração aí para uma empresa, uma grande empresa, é atentatório contra o interesse nacional. Influência, né, sobre o governo Lula desses identitários.
Falar em identidade, você me permite, André? Queria destacar um caso que eu vi agora. Parece que a psicanalista Maria Rita Kell foi duramente atacada porque ela fez uma análise psicológica do identitarismo. Não pode, viu? Está proibido fazer análise psicológica do identitarismo. Você vai ser levado à fogueira do identitário, né? Foi mesmo, foi essa semana. Depois, quem não tiver, procurem, porque o negócio foi bem complicado. Para a gente continuar, vamos trazer aqui, acho que um outro ponto. Deixa eu ver se eu li todos os comentários também, peraí. Acho que eu li todos aqui. A questão da Palestina, né, que foi o vovô Jap que comentou, mas eu queria falar sobre a questão de Israel não cumprir o cessar-fogo. Ela continua, né, Israel continua insistentemente ali, lidando com eu não sei se é uma confiança, o que é que passa ali pela cabeça do Netanyahu. Por outro lado, é uma provocação tremenda, até porque ele está na lógica dessa estrutura de dominação, mas eu acho importante a gente comentar. Na Palestina, bom, eu não contaria com o Trump para defender os palestinos, né? A única coisa é que eu acho que o Trump ele não quer que haja essa guerra, porque vai trazer problemas para ele. Ele não é como o Partido Democrata, que é partidário da guerra. Mas também não quer dizer que ele vai se colocar contra, né? Ele tem uma base muito grande de evangélicos sionistas e tal, e ele está obrigado a manobrar com essa base, né? Então, eu nunca falei que o Trump ia defender. Eu acho que defender a Palestina, quem defende a Palestina é o Hamas e a resistência palestina, né? E as organizações de outros países próximos que intervieram no conflito. Hezbollah, os Houthis, esses aí defendem a Palestina e só eles têm condições de defender a Palestina, né? Esperar que a defesa da Palestina seja feita por órgãos internacionais é uma fantasia muito perigosa. Felizmente, os palestinos não acreditam nisso. Eles acham que a única garantia que eles têm é a resistência armada. Então, é a minha posição também. Ninguém vai defender os palestinos, ninguém... O mundo todo chora, faz onda, etc. e tal, mas defender que é bom mesmo... Não, e aumentou ainda consideravelmente a possibilidade de formação de Estado palestino. Então, nesse sentido, voltar, quer dizer, é um tipo de conflito que é proposital, quer dizer, é ataque que gera um caos, gera todo que nesse caso foi um genocídio, e um retrocesso na forma de luta do povo palestino, não é, Rui? Então, agora não é nem mais o Estado, é a sobrevivência. Né? É pesado. Eles lutam pelo Estado palestino. Não é. Eu acho que a resistência palestina ela mostrou que ela é uma arma eficaz do povo palestino. Porque eles obrigaram os sionistas a sair de lá. Isso aí não é uma façanha pequena, não. Eles obrigaram pela força das armas. Muita gente não acredita nisso. Mas depois que foi feito o acordo, surgiram as estatísticas das baixas israelenses. Segundo o próprio governo de Israel, eles perderam 6 mil soldados e mais 20 mil feridos, muitos dos quais permanentemente incapacitados. Para um país do tamanho de Israel, é uma coisa muito dura. E quem realizou isso foi a resistência palestina. Então, quer dizer, a resistência ela é eficiente na defesa do povo palestino. Aí alguém vai falar, mas mataram não sei quantos palestinos. Tudo bem, né? Numa guerra, que é uma guerra de forças desproporcionais, vão matar muita gente mesmo, principalmente os civis, que não tem como se defender, né? Agora, aqui é uma coisa que todo mundo, né, os povos do mundo inteiro têm que pensar. Se você prefere lutar ou viver como escravo, né? Eu, por exemplo, prefiro lutar, quaisquer que sejam as consequências, né?
E eu acho que os palestinos estão certos em lutar, porque se eles não lutarem, eles vão ser varridos de lá. Com relação à proposta do Trump de transformar aquilo lá numa Riviera e tal, eu acho que é tudo conversa mole. Porque o importante é o seguinte, ele não vai colocar exército lá. Então é uma declaração assim, né? Meio sensível. Ele falou, não vai colocar nenhum soldado. Então, quem que vai expulsar os palestinos de lá? Né? E agora também já falou que vai diminuir o investimento nas Forças Armadas. Quer dizer, para isso precisa de ter realmente, não é uma concentração ali muito grande de dinheiro. Mas, Rui, a questão de Israel, né? Porque ela continua desrespeitando esse cessar-fogo. Como é que você vê? Porque agora, recentemente, acho que foi o quê? Coisa de, acho que 3 ou 4 dias, no máximo, o Israel, mais uma vez, há 2 dias, né, convoca reservistas para uma possível suspensão do cessar-fogo. Eu passo para você. Não, eu vi hoje a notícia de que já foi renegociado aí. Eu não sei, eu vi de passagem, né? Não fui atrás. Vai ser esse jogo. Porque eu acho que o problema é esse também, né? Que a grande forma desse tipo de... Não vejo como guerra, porque não tem a força militar, no caso, a Palestina não tem, mas é um conflito que sempre coloca essa inconstância, né, no cessar-fogo. Pode acabar, pode não acabar. É sempre uma forma de torturar psicologicamente também o povo palestino, né? O problema é o seguinte, os israelenses, os sionistas, eles têm uma mentalidade canalha. Eles fazem um acordo e depois eles querem passar por cima do acordo, porque o acordo é desfavorável. Aí o Hamas falou, ou vocês cumprem um acordo, ou não entregam mais nenhum refém. Aí começou aquele negócio que o Trump falou, né, vão se abrir as portas do inferno e tal. Tudo papo furado, porque para fazer alguma coisa tem que entrar lá e enfrentar o Hamas. E isso aí é complicado, né? Aí eles negociaram, não sei exatamente onde que eles chegaram com a negociação, qual foi a negociação. Mas também, se eles retomarem a atuação militar, vai morrer mais gente deles também. O negócio é o seguinte, não é a guerra deles na Palestina não é de graça, não é grátis. Tem um preço alto a pagar. Não sei se eles têm condição. Eu acho que eles não têm condição de enfrentar isso agora. Falando muito bem. Rui, vamos tratar agora de Brasil e vou trazer aqui uma pauta que assim, não tem como a gente não lembrar de um passado recente, né? Na verdade, o que aconteceu foi a Glaze fazendo uma crítica, né, à Transparência Internacional, que, obviamente, teve uma reportagem, teve uma matéria essa semana, né, em que traz olha, o perigo, a percepção de piora na corrupção, no índice, né, de corrupção no Brasil. Mais uma vez, sugerem a Petrobras. E é interessante porque é uma organização não governamental e ela teve um papel importantíssimo na Lava Jato. E que desespero que dá quando a gente vê esse tipo de informação, obviamente que foi na Globo, que levantou mais uma vez a bola de trazer Transparência Internacional, essa semiótica, né? Transparência Internacional, Petrobras, corrupção, enfim, é contigo. Eu acho que as forças políticas da esquerda brasileira, elas deveriam educar o povo a não levar a sério essas organizações internacionais. A autoridade dessas organizações está no ponto mais baixo, pelo menos que eu tenha presenciado, eu acho que é geral, né? Eu tenho uma vida política aí de várias décadas, está no ponto mais baixo que eu já vi. As denúncias contra o Zaid, essas ONGs todas, né, mal intencionadas, pesquisas, que mais? OEA, ou a
a ONU, que não conseguiu fazer nada em relação à Palestina, a grande imprensa capitalista que também, né, com as suas mentiras, ajudou o genocídio na Palestina. Quer dizer, não dá para levar a sério isso. Ranking de corrupção internacional é uma coisa grave, porque qual é o país mais corrupto do mundo? Pois os Estados Unidos. Estados Unidos, exato. O próprio Trump revelou isso. Mostrou que a USAID é uma máquina de corrupção internacional inacreditável. Não há no Brasil nenhuma entidade, incluindo o Estado Nacional, capaz de levantar uma poeira de corrupção como a USAID levantou. Nem de perto. E a USAID é uma entidade corruptora e corrupta dos Estados Unidos. O próprio presidente dos Estados Unidos falou que ela é corrupta. Né? Além da USAID, você tem o NED, que é uma fachada da CIA, tem a própria CIA, tem as Forças Armadas norte-americanas, tem muita denúncia dessas Forças Armadas, tem a NSA, tem um monte de organizações. Quer dizer, os Estados Unidos é de longe o país mais corrupto do mundo. O Trump, o Elon Musk falou que a USAID dava dinheiro para quase toda a imprensa mundial. Quer dizer, eles corromperam toda a grande imprensa capitalista mundial, que não é nenhuma novidade para nós, porque isso aí parece que eles têm um disco só. Né? Você abre o jornal francês, italiano, espanhol, português, alemão, eles falam tudo a mesma coisa. É impressionante a incapacidade de ter um ponto de vista diverso. Isso só pode ser obtido, né, através de uma máquina que controla tudo isso. Você lê a Rede Globo, você lê o New York Times, é a mesma coisa. E é tudo mentira. Pior de tudo. Né? Então, falar que a transparência internacional, que eu não conheço, eu não tenho os detalhes, mas deve ser uma organização sediada onde? Nos Estados Unidos, ou eventualmente na Europa? Alemanha, Rui. Alemanha, e aí vem as pérolas, né? Porque ela basicamente é uma organização não governamental de combate à promoção da transparência, integridade e prestação de contas. Ela foi fundada na Alemanha, mas os financiamentos são contraditórios, complicados. União Europeia, Nações Unidas, Banco Mundial. Ao mesmo tempo, tem agências de desenvolvimento de países como Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Alemanha, e recebe, né, de quem? Melinda Gates, Society Foundations ligadas ao Soros, Ford Foundation. Quer dizer, apoiaram a Lava Jato, apoiaram aquela criação absurda, lembra do Dalton Dallagnol, né, daquele fundo? Mas a gente nunca vê o que você colocou agora. Né? Os Estados Unidos nunca é citado, então é complicado, né? Que pueril, não é? Apoiaram o genocídio do povo palestino. Você quer crime maior do que esse? Eu falo Melinda Gates, a mulher do Bill Gates, não é? O Bill Gates foi denunciado como estando diretamente envolvido no genocídio. A opinião dele, para mim, não vale um tostão furado. Acho que o PT tem que dizer isso. Não vale nada. Né? Não vale nada. São organizações que elas existem para controlar os governos em função dos interesses imperialistas. Se o governo se rebela, como acontece no caso da Venezuela, eles dão até golpe de Estado. Né? O famoso Juan Guaidó, que foi o pseudo-presidente da Venezuela, escolhido pelos Estados Unidos, ele entregou empresas venezuelanas para o governo norte-americano. Né? A Venezuela deveria emitir uma recompensa aí pela prisão desse cidadão. Eu falei, no debate da Venezuela, o pessoal falou assim que eles
eles prenderam os opositores. Não, eles não prenderam os opositores. Eles deveriam ter prendido, porque as pessoas que fazem esse tipo de coisa, que roubam o país em função do interesse do outro país, tinha que ser preso. Né? Tinha que ser preso. É muito criminoso. Essas organizações são organizações criminosas. O mundo todo está... Eu sempre, logicamente, que eu sou um militante revolucionário, tenho um espírito crítico, né, bastante afiado. Mas o mundo todo está vendo o nível de corrupção e de crime. Né? Essa USAID é uma organização criminosa internacional. O pessoal fala, precisa caçar o PCC. O PCC, coitado, é pinto perto da USAID. É uma pinta. Exato. Vai para o Deep State estadunidense, não é, Rui? Vai para lá para você ver, né? Não, e mais, muita gente da direita fala, precisa reprimir duramente o crime, então nós vamos reprimir o cidadão brasileiro. Tudo bem. Tem organizações criminosas que fazem coisas horríveis mesmo, né? Mas o problema não está aqui. O problema são essas outras aí, que levaram o Brasil à pobreza. Então nós vamos sacrificar, nós vamos sair por aí prendendo e matando cidadãos brasileiros para acabar com o crime, quando o crime não tá, ele não vem daqui, ele vem de fora. Eles provocaram essa situação de caos que o Brasil vive hoje. Né? Então vamos ter um pouco mais de boa vontade com o brasileiro e menos boa vontade com essas organizações criminosas internacionais. Esse negócio da transparência não vale nada. E é sempre um apito de cachorro, né, daquele tipo de coisa. Olha, quando a gente quiser, a gente vai usar esse método, que é absurdo, que não, né, que a gente já sabe que é pautado em fake news, mas que, evidentemente, traz uma semiótica de luta contra a corrupção. É difícil. Nós temos que ver também, nós temos que acompanhar essa movimentação para ver que se isso daí num dado momento não se configura como uma operação de desestabilização do governo Lula. Mas né? sabe por que eu questionei isso, Rui? Porque no momento que o debate é a margem equatorial. Ah, interessante. Né? Eu passo para você, porque eu acho que esse é o ponto. Ele sempre vem ali. Num outro momento era o pré-sal. Né? Tá ali. São sempre sugestões. Né? É verdade, porque falaram da Petrobras, né? Exato. Né? E aí, como é que você vê, trazendo a questão da margem equatorial, a relação em que Lula disse ter certeza que Marina não será contra a exploração na Foz do Amazonas? Eu acho que se ela for contra também, o Lula não tem que levar em consideração. Para mim é uma novidade, é uma invenção brasileira isso de que você tem petróleo, mas não pode explorar. E, curiosamente, sempre foi assim no Brasil. Né? Antigamente, o pessoal falava que não tinha o petróleo. Eles ocultavam, né? Havia uma campanha que era feita pela imprensa nacional, que isso é uma porcaria desde aquela época, né? Mas desde Monteiro Lobato, lembra, Rui? O Monteiro Lobato denuncia isso já. Né? O pessoal falava que não tinha petróleo. Era o petróleo e a siderurgia, porque a siderurgia é um elemento importante se você pensar em industrialização. Sem siderurgia não dá para industrializar nada. Então, o que acontece? Eles falavam que no Brasil não havia condições de você ter uma indústria siderúrgica de grande porte, porque o carvão de coque não tinha no Brasil, não sei que coisa. Quer dizer, sempre há uma pressão internacional para que o Brasil não se desenvolva. Por que tem essa pressão? Acho que isso é mais importante a gente entender. Porque o Brasil é um país com enorme potencial de desenvolvimento. Né? No mundo inteiro, é o país com maior potencial de desenvolvimento. Só que, logicamente, o imperialismo, principalmente o imperialismo norte-americano, vai querer que surja aqui uma potência industrial no continente americano? Lógico que não. Então, toda hora é esse negócio. Esses ecologistas, sou obrigado a dizer, muita gente vai achar ruim que eu estou falando isso,
Tem gente honesta, logicamente, tem gente honesta em todo lugar, até nos piores lugares tem gente honesta, mas uma boa parte desse negócio ecológico é contra o desenvolvimento nacional brasileiro. Eles não querem hidrelétrica, eles não querem ferrovia, e eles não querem explorar o petróleo. Faz favor. Né? Faz favor. E a imprensa brasileira, que não é brasileira, como a gente viu, né? Controlada de fora, né? Fica falando que não sei o que, não sei o que lá. Ainda bem que o Lula tomou essa decisão, estava esperando isso aí há tempos. Né? Meus parabéns que ele tomou essa decisão. E eu acho assim, se a Marina concordar, muito que bem. Se não concordar também, problema dela, tem que explorar esse negócio. E tem que passar por cima do IBAMA também. E tem que ver esse IBAMA aí, porque esse IBAMA é um problema. Acho também, sabe, Rony, porque é muita demagogia falar, olha, não, nós vamos explorar e etc, etc, sendo que, né, começa a pensar e falar nisso nessa gestão, mas ainda tem um tempo para que isso vá ser colocado em prática. E o que é pior, nesse momento, pode ser que venha um governo de extrema-direita ou um governo de direita, seja lá o que for, e entregue isso para quem? Para as empresas estrangeiras. Eu acho que a presença dessas petroleiras estrangeiras aqui na Foz do Amazonas, aí é um perigo, né? Aqui nós temos que dizer o seguinte, duas coisas, né? Eu vi um argumento pseudo-esquerdista que é o seguinte, a Petrobras não é empresa estatal, é empresa privada. É verdade. Ela é uma empresa mista, né? O Estado é acionista, ela não é estatal. Mas isso não quer dizer que o petróleo não tenha que ser explorado por isso. Isso quer dizer o seguinte, que nós temos que defender a completa nacionalização, estatização da Petrobras. Petróleo é uma riqueza que não pode ficar na mão de acionistas estrangeiros. Tem que ficar não pode ser para lucrar para pessoas que nem sequer vivem no Brasil. Tem que ser para o povo brasileiro. É uma riqueza incalculável. Né? Tem que ser nacionalizado e tem que colocar para dirigir a empresa os próprios trabalhadores da Petrobras. Não uma burocracia profissional, porque a burocracia profissional é corruptível. Né? Vem aí umas petroleiras, etc., etc., pressiona essa diretoria da Petrobras e pronto. Então, tem que colocar aí, né, o povo brasileiro no controle da coisa. Tem que ser estatal, nenhum estrangeiro na Petrobras, nada, zero, né? E tem que colocar isso sob o controle do cidadão brasileiro, que é o maior interessado em que a empresa ande bem, beneficie o povo brasileiro e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, mesmo sendo parcial, né, eu acho que a decisão tomada pelo governo Lula é uma decisão muito importante e muito positiva. Com certeza, e o debate está, né, tá colocado, porque, olha, o negócio pegou esses dias, muita informação, muita desinformação, mas o ponto é, tem muito interesse estrangeiro aí, obviamente, né? E aí a Transparência Internacional realmente me tocou nesse momento, porque nunca é generosidade, né? Nunca é inocente. Não tem mesmo. Nós estamos preocupados aí com a transparência. Não, estamos preocupados com exatamente. E a transparência do governo ucraniano, que eles estão dando dinheiro a rodo lá. Pois é, não se fala, exato, né? Não tem. Não tem transparência. O cara não faz nem eleição. Não é incrível isso. Rui, a gente está indo para o final, passo para você se despedir e fazer aquele convite para amanhã, não é? Amanhã tem vários temas importantes, né? Vou falar de novo, vou falar desse negócio do 247 de novo, vou falar da Maria Rita Kel, vou falar do governo Lula, dos altos e baixos do governo Lula, e principalmente de política internacional, né? Tem muita coisa para falar, muita coisa acontecendo, muita coisa sendo revelada, né?
E aproveito também para convidar o pessoal para a nossa atividade de carnaval, né? A gente montou um bloco de carnaval chamado Vermelhão e nós vamos fazer baile de carnaval. Quem vai fazer é o CCBP, não é o PCO, né? O Centro Cultural Benjamin Perret, que é ligado ao PCO, mas é uma outra entidade. Então, quem quiser participar do bloco, ele vai sair no dia 1º do centro da cidade, né? Ali perto do Teatro Municipal. É um bloco politizado, né? É um bloco... É a primeira vez que a gente está desfilando oficialmente, né, gente? E o baile de carnaval vai ser na rua Conselheiro Crispiniano, onde fica a sede do CCBP. Muito bem. Então, olha só, gente, tem até programação de carnaval, maravilha. E voltou também o Cineclube, né? O Buñuel, não foi? Ou eu estou enganada? Não, acho que ainda não. Mas vai Não, voltar. vai voltar. Tudo que nós vamos... Perfeito. Então, olha, atividade é que não falta. Rui, muitíssimo obrigada. Deixo aqui, até a próxima. Não sei quando a gente vai se encontrar novamente, mas muito obrigada por mais essa conversa. Análise internacional de segunda vai ter, Rui? Voltou, né? Vai voltar tudo. Vai voltar tudo. Então, tá dado, Ricardo. Percalço, mas vai voltar tudo. Perfeito. Rui, muito obrigada. Bom final de semana. Agradeço a todas as pessoas. Eu volto às 15 horas no Brasil Agora. Sigam a nossa programação e até mais. Tchau, tchau. Um abraço.